Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês uma palavra assim que está queimando demais no meu coração. Eu vou ler 2 versículos agora na introdução, presta bem atenção. João 5,19 e depois eu vou ler João 12,49, ok? Então João 5,19 diz assim: em verdade vos digo. Quem está falando isso? Grita aí, quem está falando isso? Jesus. Quando Jesus fala em verdade vos digo, é porque é muito importante. Mas quando ele fala em verdade vos digo, é uma ênfase no hebraico. É muito importante. E aqui é um desses textos que ele fala em verdade vos digo, que o filho não pode fazer nada. O que é que o filho não pode fazer? O filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o pai fazer, ok? Agora, João 12,49 diz assim, Jesus falando: eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é que me ordena o que devo dizer e anunciar. Então prestou atenção, Jesus não fazia nada sem que ele visse o Pai fazer. E Jesus não falava nada sem autorização do Pai. Diga uau, uma obediência total, completa, amém? Então guarda isso aí, eu quero orar agora, curve a sua cabeça. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra poderosa. E uma coisa nós temos convicção, uma coisa nós temos certeza, que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Por isso que nós clamamos, Senhor, nessa noite como igreja, que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, nos capacite nessa noite e fale conosco, fale com a igreja, revele essa palavra para a igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Muito bem, então deixa eu te falar. Esses dias, eu lendo Atos, lendo a história da igreja, eu amo demais esse livro, veio essa pergunta em mim, Por que a igreja, logo quando Jesus morreu, ele ressuscitou, aí depois ele foi assunto ao céu e deixou a missão com a igreja. E sabe que essa igreja que ficou era uma igreja medrosa, era uma igreja que não pregava a palavra, estavam apavorados, a Bíblia diz, com medo dos judeus, uma igreja tímida, uma igreja sem poder, nenhum milagre tinha acontecido até então, quando Jesus foi embora, parecia que a igreja ia morrer. Até que eles foram batizados no Espírito Santo ali em Pentecostes, Atos capítulo 1, versículo 8. E depois desse momento, irmãos, parece que é outra igreja, o Pedrão covarde, que negou Jesus. Agora o Pedrão não está nem aí, ele prega para todo mundo mesmo, ele não quer nem saber, ele arrisca a vida dele. O que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com a igreja? O Tiago foi morto à espada, pregando a palavra, eles começaram a fazer milagres, o Pedro cura o paralítico na porta do templo, os próprios apóstolos começam a fazer milagres agora, e eles estão cheios do Espírito Santo. Tem um dia que eles oram e o chão treme, o apóstolo Paulo numa prisão começa a orar e louvar a Deus, e tem um terremoto e quebra as estruturas da prisão. Que loucura, o que aconteceu com essa igreja? Parece outra igreja. E aí, o que Deus me mostrou nesse dia, que eu estava nessa crise, é que a igreja estava cheia do Espírito Santo. Quem está comigo aqui? A igreja estava experimentando o poder de Deus pela primeira vez. Eles andaram com Jesus, eles sabiam muita coisa, eles tinham o melhor professor, eles tinham teologia na cabeça, mas não tinham poder. Então não faziam nada, não mudava a vida de ninguém, nem a deles mesmo. Mas depois que eles foram cheios do poder do Espírito Santo, é outra coisa, Então, Jesus era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o que ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Por que ele fazia isso? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quem está comigo aqui? Amém? Agora, qual o segredo disso? Como? Por que Jesus era tão cheio do Espírito Santo?
Por que a igreja primitiva começou a fazer grandes milagres? Por que eles começaram a experimentar o poder do Espírito Santo? Então essa chave que eu quero te dar hoje aqui. Então, diga comigo, obediência. Irmãos, obediência incondicional, não é? Olha o que Jesus olha o que o texto diz, né, que a gente leu. Jesus não podia fazer nada de si mesmo. Meu Deus, imagina, eu sei que aqui não tem nada disso aqui não tem isso, mas imagina você assim, rapaz, eu vou comprar esse carro, ou eu vou comprar essa casa, eu vou mudar de cidade, ou eu vou casar com essa mulher, não é? Sinceramente, nós fazemos essas escolhas e decisões depois que nós temos uma palavra de Deus. A gente ora e a gente diz, Senhor, eu não me movo, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer, igual Jesus, eu não vou fazer nada até que o Senhor diga, ok. Quem está comigo? Isso é obediência, não é? Agora, Jesus, que era Deus, ele não fazia nada por ele mesmo, a não ser o que ele era autorizado a fazer, por isso que ele era cheio do Espírito Santo. Também ele não falava nada, aí é mais difícil, não é? A vontade de falar mal do irmão, mas é assim, uma coisa espiritual, é para o bem do irmão, entendeu? Maledicência é o nome disso, né? E Jesus não falava nada se ele não fosse autorizado pelo Pai. Quem está me entendendo que Jesus era obediente completamente? Não é? A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. E lhe deu um nome acima de todo nome. Por que Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade? Porque a obediência dele foi total. Então, eu quero te dizer aqui, quanto mais obediência, mais poder. Quem está começando a me entender? Por que Jesus teve todo o poder nos céus e na terra? Ele disse, todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Por que ele tinha todo esse poder? Por que ele experimentava nessa intensidade do poder do Espírito Santo? Por quê? Porque, irmão, ninguém foi obediente tanto quanto ele. Ninguém é Deus, ninguém foi Deus, ninguém abriu mão mais do que ele, porque ninguém nunca que foi Deus e nunca vai ser. Amém, queridos? Então, quanto mais obediência, mais nós vamos experimentar desse poder. E Jesus ensinou isso para os discípulos. Ele disse, olha, vou ensinar uma coisa para vocês. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, como é o nome disso? O que é ter o mandamento? É saber. Eu sei o mandamento. E obedece, guarda. Olha o que ele vai dizer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus aqui? A resposta é, eu obedeço Jesus, não é? Eu sei o mandamento e eu obedeço, ainda que eu não entenda, ainda que eu não goste dele. Então Jesus ensinou para os discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o poder. Quando que Jesus se manifesta na nossa vida? Quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida? Quando nós somos obedientes. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, não adianta nada a gente saber, não adianta nada a gente ser bom de Bíblia, não adianta nada a gente vir para a igreja, a gente ser crente. Irmão, se a gente não está obedecendo, a gente não está experimentando o poder de Deus. E a igreja primitiva entendeu isso. Não é? Porque, lembra lá em Atos 1,4, Jesus fala assim, olha, não saiam de Jerusalém, enquanto vocês não forem revestidos de poder, não saiam. Atos 1,4. O que eles fizeram com essa ordem? Eles meio que não entenderam, peraí, Senhor, o Senhor tinha falado lá em Mateus 28, que era para a gente ir por todo mundo pregar o Evangelho. Agora o Senhor fala que não é para a gente ir, que é para a gente ficar. Como é que é isso? Ele disse, não, é para vocês irem, mas só depois que vocês forem revestidos de poder. Quem está me entendendo aqui? Porque senão não vai funcionar. E o que é que os discípulos fazem com essa ordem? Eles reúnem no cenáculo e eles falam, gente, 120 pessoas, 120 seguidores de Jesus. E eles falam assim, gente, a gente não pode sair ainda. A gente vai buscar o Espírito Santo aqui. A gente só sai daqui cheio do Espírito Santo. E eles começaram a orar, e começaram a orar. E eles, unânimes ali, vários dias, orando, buscando, jejuando, buscando a promessa. E o que aconteceu?
no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles receberam o poder. Por que eles receberam o poder? Essa pergunta cai na prova. Porque eles obedeceram a ordem de Jesus. Não saiam enquanto vocês não forem revertidos. Eles disseram, beleza, mestre. Não estamos entendendo nada, mas nós vamos obedecer. Amém? Então, queridos, é isso. É isso. Quanto mais obediência, mais poder. Lembra quando, na transformação da água no vinho, que os caras perguntaram para Maria, que estava ali, né? E perguntaram para ela, olha, perguntaram não, informaram, acabou o vinho. O que foi que a Maria disse para eles? João 2,5, disse a mãe de Jesus aos servos, fazei tudo quanto eles vos mandar. Então, se vocês querem poder, vocês têm que obedecer, né? Aí Jesus mandou eles encherem as talhas de água. Eles, sem entender nada, obedeceram. Depois Jesus mandou eles levarem a água para o mestre Sala provar. Eles não entenderam nada, mas eles obedeceram. E foi naquele momento que o milagre aconteceu. Diga, quanto mais obediência, mais poder. E o nosso tema hoje à noite é obediência, o disjuntor do poder de Deus. Quem está comigo aqui? Sabe o que é o disjuntor, né? Então, o poder está lá na usina hidrelétrica. Muito poder, muita energia. Mas se o disjuntor na sua casa estiver desligado, você não recebe esse poder. Então, irmãos, está lá o poder de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Está aqui o poder de Deus, na minha vida e na sua. Mas se nós não formos obedientes, nós não vamos experimentar esse poder. Quem está comigo aqui? E aí, irmãos, nós vamos ser uma igreja muito linda, muito bonita, que sabe muita coisa, mas não tem poder. Diga, está amarrado. Então eu quero te mostrar hoje à noite isso. A obediência, o disjuntor do poder de Deus. Grita aí, qual que é o nosso tema? Tá. E eu vou te mostrar bem rapidamente a vida do Sansão e do José, não é? Porque eles foram dois homens poderosos, irmãos. O Sansão nasceu de uma mulher estéril, e o anjo disse que ele seria o libertador de Israel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava do Sansão de tal maneira que um dia, com uma queixada de jumento na mão, ele matou 1000 homens. Outro dia ele carregou um portão nas costas e subiu um monte com o portão. Outro dia ele estava no deserto e ele ia morrer de sede, e ele orou para que saísse água da rocha, igual Moisés. E saiu água da rocha. O cara era cheio do Espírito Santo. Mas nós vamos ver, irmãos, como que esse homem acaba a vida dele. Por causa do processo de desobediência que ele entrou, ele perdeu o poder. E aí eu quero mostrar para vocês a vida do José em contraste. Porque o José é o escravo que vira prisioneiro, mas por causa da obediência dele tão radical, ele se torna o homem, o segundo homem mais poderoso do mundo. E ele usou esse poder para libertar o seu povo. Uau! O Sansão começa poderoso e termina escravo. O José começa escravo e termina poderoso. Qual foi a diferença entre os dois? Obediência. Diga, quanto mais obediência, mais poder. Quem quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Irmão, sem esse poder, nós não temos vitória contra Satanás. Nós não temos vitória contra o pecado. Nós não temos vitória na nossa vida pessoal. Nós não temos vida de oração. Não temos nem vontade de nada sem esse poder, que é o poder do Espírito Santo em nós. Eu estou te dando uma chave hoje. A chave é obediência. Amém? Então, vocês estão prontos? Eu quero te mostrar então o relacionamento do Sansão e do José com 3 coisas aqui, com 3 áreas que são muito fortes para cada um de nós. O pecado, as autoridades delegadas, eu vou te explicar isso, não é? E em último lugar, eu vou te mostrar a relação dos dois com o perdão. Diga aí, pecado, autoridades delegadas e perdão.
Irmão, se a gente não se relacionar bem com essas três coisas, nós vamos perder o poder. Quem está me entendendo? Diga, obediência gera poder. Diga assim, quanto mais obediência, mais poder. Amém? Então vamos ver então, primeiro com relação ao pecado. Então, o Sansão. Então, o Sansão, irmãos, é um cara fantástico. Eu já falei que eu sou fã dele, né? Encontrei um cara que é apaixonado pelo Sansão, igual eu, o Natan, né? O Natan do Alan. Ele disse que o irmãozinho dele vai se chamar Sansão. O Alan disse, arruma outro nome. Sansão não. Eu falei, não, cara, o Sansão termina a vida dele, ele se arrepende no final. Não, pastor, mas eu não quero ele, não quero o Sansão. Ninguém quer saber do Sansão. Mas o Sansão, irmãos, ele é um cara fantástico. E aí, ele está cheio do Espírito Santo, porque ele nasceu para cumprir uma missão para Deus. Mas o Sansão tem essa dificuldade de lidar com o pecado. Aí ele encontra uma moça muito bonita, filisteia. Ele sabia pela lei que ele não podia casar com uma mulher filisteia. Mas a Bíblia diz, em Juízes 14:2, viu uma mulher entiminada, as filhas dos filisteus. Ele falou para o pai dele, tomai-ma por esposa. Quer casar com a mulher, né? Rapaz, 2 capítulos depois, esse cara já se apaixona de novo. Agora por uma prostituta em Gaza. E vai se envolver com essa mulher. Pensa, escuta bem, o Sansão é um nazireu. Ele não pode comer nada da uva, nenhum derivado da uva, não pode tocar em morto, e ele não pode cortar o cabelo. Ele sabe disso. Mas o lugar preferido do Sansão passear é nas vinhas. O que esse cara vai fazer numa vinha? Irmão, a vinha cheira a uva. O que esse cara vai fazer lá? Então, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele faz coisas extraordinárias por causa desse poder, mas ele pisa na bola na obediência. E aí ele vai, eu não posso, entende? Ele chega pertinho e diz, então sai daí, miserável, o que tu está fazendo aí? Né? Aí ele encontra um leão morto, ele não pode tocar em cadáver, do leão está saindo ali um favo de mel, ele vai pertinho, ele sabe que se ele tocar no favo de mel, ele está contaminado, ele não pode, porque estava na lei, ele está debaixo da lei, que o que tivesse em contato com o morto estava contaminado. Mas ele vai chegar pertinho, aí ele vê o mel escorrendo. Quem está se identificando? Não é para você se identificar. Entende? Quer dizer, o cara se aproxima demais do pecado. Ele se aproxima demais do que ele sabe que ele não pode se envolver. Então, o que um homem de Deus desse vai se envolver com uma prostituta? Vai casar com uma filisteia, vai passear na vinha, vai pegar no favo de mel que está em contato com o leão morto. Ele não tem juízo, o Sansão. O Sansão é um cara cheio de músculo e pouco cérebro. Só para vocês terem uma ideia, no dia do casamento com essa filisteia, que o pai dele tanto aconselhou ele, não, meu filho, ela é filisteia, não faça isso, mas ele casou. No dia do casamento, ele fez uma aposta na festa. Ele disse que se alguém descobrisse, ele pagava 30 roupas festivais, roupas de luxo, para quem acertasse a aposta. Mas se os caras não acertassem, eles tinham que pagar 30 roupas para o Sansão. E o Sansão ficou lá. E a mulher, a noiva do Sansão, né? Antes do casamento, a noiva do Sansão ficou lá, me conta. Ele contou, não é? Depois que ele contou, a moça contou para os caras lá. Traiu ele, né? Traiu ele. E ele perdeu a aposta. Sabe o que esse doido fez? Matou 30 homens de graça. Foi lá, matou 30 homens, tirou a roupa dos caras, roubou na verdade, assaltou os caras e pagou a aposta dele. Quem está entendendo que esse homem de Deus está brincando com o pecado? Então, agora vamos ver o José. Como que o José se relacionava com o pecado? O José, pensa, agora ele deve estar com uns 23 anos. Ele trabalha na casa de um homem muito rico chamado Potifar. E a mulher do Potifar, quando viu José, foi igual a Meila quando me viu. Rapaz, ela ficou doida. Rapaz, a mulher ficou maluca.
se apaixonou pelo José e ficou dando em cima do José. Presta atenção, o cara tem quantos anos? Meu Deus, 23 anos. E a mulher era Miss Universo. Lindíssima. Casada com um homem muito rico lá, milionário na verdade, o Potifar, o ministro da defesa, da maior potência do mundo na época, o Egito. E aí o que acontece? Ela se apaixona por ele, ela fica dando em cima dele. Um dia ela arma uma cilada, ela arma um esquema, e ficam só os dois na casa. É hoje. Irmãos, e ela partiu para cima do José mesmo. E ela foi para cima do José. E ela abriu o jogo assim, eu vou te falar com as palavras dela. Deita-te comigo, assim. Sem nenhum exagero, está na sua Bíblia. Deita-te comigo. Gênesis 39, 8. Olha a resposta que o José, homem de Deus, vai dar. Ele diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como? Não é? Eu inventei uma palavra para isso de manhã. Ele absurdizou o pecado. Ele disse: como que eu vou pecar? Eu não posso pecar contra o meu Deus. Agora pense, irmãos, o Sansão, ele está sozinho ali, brincando com o leão, passeando nas vinhas, escolhe uma prostituta, uma outra mulher, cada capítulo ele está com uma nova. Pensa um cara irresponsável, mata para pagar uma aposta. Um homem de Deus que foi chamado por Deus, ele tem um chamado de Deus. Por isso que digo que chamado de Deus não diz muita coisa não, irmão. Não adianta você ser chamado e não obedecer. Você tem que obedecer para que você tenha poder. Agora escuta, o José está sozinho com a Miss Universo. Se ele tiver um relacionamento com ela, ele pode ter favores no governo. Essa mulher pode abrir portas para ele. E ele diz: como? Só me diga como eu posso pecar contra o meu Deus. Uau! E por causa disso, esse maluco foi parar na prisão, porque ela acusou ele de tentativa de abuso sexual. E ele ficou preso, irmão, não foi 13 dias, não, nem 13 meses, 13 anos. Por causa de um crime que ele não cometeu. Quem está me entendendo? Quantos aqui querem experimentar o poder do Espírito Santo? Qual é a chave? Obediência. Como que nós estamos lidando com o pecado? Eu nem vou fazer lista de pecado, tá? Não é? Porque alguns podem estar lutando com mentira, outros podem estar lutando com lascívia, né? Eu até fiquei assustado que a gente ouviu lá na EIFOL esses dias lá, né? Mais do que 70% dos homens estão envolvidos com pornografia. A facilidade de apertar só um botão, isso é pecado. E a igreja está perdendo o poder. E Satanás está tirando o poder da igreja por causa do pecado. A maledicência é pecado. A Bíblia diz que a maledicência, o maledicente não entrará no reino dos céus. Diga credo. Já pensou, irmãos? Você falar mal de alguém, você está negociando. Meu Deus, a sua vida eterna. Se eu perguntasse aqui, quem falou mal de alguém hoje? Só hoje. É sério, não é? Então nós estamos negociando com o pecado. E estamos perdendo o poder. Aí nós temos que falar como José. Como eu falaria mal do meu irmão? Como eu contaria essa mentira? Como eu sonegaria o dízimo que é do Senhor? Como que eu faria uma loucura dessa? Amém? A segunda coisa aqui, como que os dois se relacionavam com as autoridades delegadas? Ok? Olha o que diz aí Juízes 14:3, eu vou ler para você. Olha o que o pai do Sansão vai dizer para ele quando ele diz: quero casar com essa filisteia. O pai do Sansão disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Irmão, presta bem atenção, isso aqui é muito sério.
A autoridade delegada é a autoridade de Deus em alguém. Não é? A Bíblia diz assim, olha, Romanos 13, versículo 1. Toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Então, quando um pai dá um comando para um filho, é como se fosse o próprio Deus que tivesse dado. Então, o pai dele diz, meu filho, faça uma loucura dessa. E ele simplesmente disse, não, eu quero essa. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Irmão, qualquer autoridade. O seu chefe é uma autoridade, seu pai é uma autoridade. Não importa a idade, o Antônio assim, né, por exemplo, que já está idoso, né? Não importa, o pai do Antônio é uma autoridade, que precisa ser honrada. Mas o meu pai nem é crente. Não importa. A autoridade, honra, escuta bem, olha essa frase, anota aí no seu coração, honra é uma questão de identidade, não de conduta. Bora de novo? Honra é uma questão de autoridade, não de conduta. Seu pai é seu pai, ele tem autoridade, não importa a conduta dele, você vai honrá-lo. Se ele te der uma ordem que vai de encontro, não é? Que confronta a palavra de Deus, você não precisa obedecer. Mas você nunca pode desonrá-lo. Eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Você nunca pode fazer isso. Você vai dizer, pai, eu não. E vai dizer igual o Pedro falou, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele falou de boa para os caras. Os caras disseram, você não pode pregar no nome de Jesus. Ele disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Na boa, com respeito, com honra. Ele disse não àquela ordem absurda. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Olha como que o Sansão lidava com as autoridades delegadas. Não estou nem aí. Eu quero desse jeito e eu vou fazer desse jeito. Amém? Agora olha como que o José lida com a autoridade delegada. Quer ver? Olha aí, Gênesis 47, 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, o rei. E Jacó abençoou a Faraó. Então olha aqui para mim, interessante isso aqui, né? Porque o Jacó é um velhinho pobre, um velhinho pobrezinho, que está indo pedir misericórdia no Egito, pedir comida, socorro. O José agora é um homem muito rico no Egito, que pega toda a família dele, 70 pessoas, Jacó, o pai, não é? Os irmãos, os filhos, os netos, 70 pessoas. E o José leva todo mundo para lá. Quando essa turma toda chega, tudo com roupinha pobrezinha, miserável, cheirando a pobreza, aquela coisa miserável, o José leva o Jacó, o pai dele, velhinho, com mais de 100 anos, estava com 130 anos o Jacó. Aí ele pega o Jacó e leva o Jacó diante do rei todo-poderoso. Escuta bem, ele não teve vergonha do pai dele, e fez o rei se ajoelhar diante do pai dele, para receber a bênção do Jacó. E lá vai o rei com toda a pompa, a coroa e toda a sua glória, se ajoelhar diante do Jacózinho, para o Jacózinho colocar a mãozinha de velhinho nele, todo esse tremendo, e orar por ele e abençoar ele. Tem alguém me entendendo? Olha como que esse cara lidava com a autoridade delegada dele. Por que esse cara foi cheio? Por que esse cara foi crescendo em autoridade? Irmão, anota essa aí, também é boa. Anota essa. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, o José era um cara que se colocava debaixo de autoridade, e ele ia crescendo em autoridade. O Sansão é um cara que despreza as autoridades delegadas, e ele vai perdendo a autoridade. A ponto da primeira mulher dele, que era noiva ainda, trair ele antes da lua de mel. Ele não desfrutou da lua de mel, Sansão, vou te mostrar. Ele não desfrutou. Ela traiu ele, vendeu a informação. Traiu ele. A Dalila vendeu ele por 5.500 moedas de prata. O cara não tem autoridade sobre ninguém. Ele vai perdendo a autoridade, porque ele não está debaixo de autoridade. Quantos aqui querem o poder de Deus? Qual é a chave? Obediência. Como você está lidando com o pecado?
e como que você está lidando com as suas autoridades delegadas. Eu acho muito tremendo na vida do José, que quando Jacó agora com 147 anos, já está na cama, cego, e anunciando que vai morrer, todos os irmãos não tiveram a revelação que o José teve. O José foi lá, levou os 2 filhos, o Efraim e o Manassés, e disse: pai, abençoa os meus filhos. Escuta, pai, abençoa os meus filhos. O Jacó bem velhinho, a Bíblia diz que foi uma luta para ele se levantar ali, sentar na cama. Aí o José aproximou bem os meninos do Jacó, e o Jacó colocou a mão direita em cima do mais jovem, e a mão esquerda em cima do mais velho, o primogênito. O José disse: não, pai, está errado, está errado. Esse aqui, o Manassés, é o mais velho. Aí o Jacó disse: não, meu filho, é assim, porque o mais jovem vai ser mais poderoso do que o mais velho. E isso aconteceu, porque o José honrava o seu pai. Não importa se ele era um velhinho caquético, cego, doente, pobre, mas ele entendeu o poder da honra. Tem alguém aqui? E último lugar, como que Sansão e José se relacionavam com o perdão? Ok? Então vamos lá, para a gente terminar. Juízes 15, o versículo 7. Disse-lhes Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina. O Sansão era implacável, ele não perdoava. Então olha aqui para mim, gente, muito sério isso. Muito sério isso, porque eu sei que todos nós aqui lutamos com pecado. Todos nós. O apóstolo João diz: aquele que diz que não comete pecado, engana-se a si mesmo, faz de Deus mentiroso. Todos nós aqui lutamos contra o pecado. Agora, todos nós aqui lutamos contra a submissão, contra o nosso orgulho, porque submissão é uma questão de humildade. Se essa pessoa é minha autoridade, não importa quem ela seja, eu vou me submeter a ela. Quem está me entendendo? Não importa, eu não concordo, eu acho que eu sou melhor do que ele, mas toda autoridade foi instituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus, beleza? Agora, a terceira coisa aqui, eu acho que talvez seja a mais difícil de todas, o maior desafio. Irmãos, como que a gente lida com perdão? Se eu perguntasse aqui, mas eu não quero que, por favor, não levante a mão, tá? Proibido levantar a mão, hein? Proibido levantar a mão. Mas quantos aqui estão ou são magoados com alguém? Você diz: não, eu já esqueci. Mas se eu cruzar com ele, eu mudo de calçada. Se eu encontrar com ele no avião, e se estiver lá em cima, eu pulo. Mas eu já perdoei, está tudo certo entre nós. Não é? Irmãos, o Sansão, deixa eu te falar uma coisa interessante do Sansão. Quando foi que o Sansão falou isso? Ele falou assim: eu não desistirei enquanto não me vingar. Com essa cara assim. E ele feriu os filisteus com grande carnificina, matou muita gente. Quando que ele falou isso? Foi no episódio do casamento dele. Antes dele, ele casou. Aí a mulher dele agora, então esposa, antes da lua de mel, contou o segredo, né? Contou o segredo para os caras que estavam concorrendo com ele ali da aposta. Olha, o enigma do Sansão, a resposta é essa aqui. E aí os caras foram lá com o Sansão e disseram: nós sabemos qual é a resposta, é o leão e o mel. O Sansão disse: se vocês não tivessem conversado com a minha esposa, vocês não saberiam. Ele ficou com tanta raiva, irmãos, ele ficou possesso do Satanás, que ele saiu dali, matou os caras e trouxe, pagou a aposta. Sabe mais o que ele fez? Foi embora para casa. Ele não foi para a lua de mel, foi embora com muita raiva. Não quero mais nada, foi embora. Alguns meses depois ele se arrependeu. Aí ele falou assim: eu vou voltar para a minha esposa, eu vou para a lua de mel com a minha esposa. Meses depois, quando ele chegou lá e tomou um susto, a esposa linda dele estava casada com o melhor amigo dele. Está na sua Bíblia. Esse cara ficou tão doido, tão possesso do capeta, que ele pegou 300 raposas. Eu quero saber como que foi isso no céu, eu vou perguntar. Eu quero saber como é que foi essa história da raposa.
Ele pegou 300 raposas e amarrou na cauda de cada uma das raposas mato seco, né? Mato seco, e tocou fogo. E soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Irmão, foi queimando tudo, foi um crime ecológico. Esse cara, um prejuízo. Quando os filisteus viram isso, ficaram doidos para matar o Sansão. Então, irmão, começa uma guerra ali entre os filisteus e o Sansão, que só vai acabar com a morte dele. Implacável. Um dia, uma moça, olha, a gente trabalhava com ela há tanto tempo, e eu falei um texto para ela, eu lembro, ela não perdoava uma situação que aconteceu. Nem vou falar a situação, né, porque está filmando ao vivo, né? Vai que ela ouve lá. Mas a gente falou assim, olha, você precisa perdoar essa situação. Perdoar é perder, você precisa sofrer o dano. Jesus perdeu por nós, Ele perdoou. Aí eu fui usando os meus repertórios. Eu disse, olha, Jesus disse que não tem perdão para a falta de perdão. Porque Ele disse assim, perdoe os vossos inimigos, aqueles que ofenderam vocês, como Deus em Cristo perdoou vocês. Como é que eu tenho que perdoar? Como Deus em Cristo me perdoou. Eu não fui perdoado? Então eu tenho que perdoar, não é? E eu fui falando, aí eu lembro que o último versículo que eu falei para ela foi assim, olha, aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Sabe que trevas é a jurisdição de Satanás, é onde Satanás governa, ele é o príncipe das trevas. Quando a pessoa não perdoa, ela está em trevas. Eu expliquei para ela, meu irmão, quando eu falei isso, a Mila estava comigo, quando eu falei isso, irmãos, essa mulher ficou possessa, de verdade. Ela começou a falar grosso. Ela disse, eu sou das trevas. Rapaz, e a mulher se encriquilhou toda, irmão, e começou a gritar. Endemônio, horrível. Horrível. Tomei um susto, coloquei a mão nela, em nome de Jesus. Sai dessa mulher. Ela saiu o demônio. Mas escuta o que eu vou te falar. Depois que nós fomos perdoados por Jesus, qualquer medida de perdão aquém da dele é pecado. Pecado. Lembra da parábola do credor incompassivo? Que ele perdoou a dívida do cara. Não, você está perdoado, era uma dívida impagável. Impagável, ele nunca ia pagar, nem que ele trabalhasse a vida inteira. Nunca ele ia pagar, o cara disse, você está livre. Eu te perdoo, ele saiu de lá tão feliz. Aí ele pega o servo dele e diz, me paga a dívida, que era um pouquinho, era uma mixariazinha, um dinheirinho, uma bicicleta. Ele disse, me paga, o cara disse, cara, eu não tenho como te pagar agora. Eu vou mandar te prender, miséria. Mandou prender o cara. Aí o pessoal que viu disse, rapaz, você não foi perdoado de uma dívida impagável? Como que você não perdoa uma ofensazinha dessa? Foram contar lá para o rei chamou ele. Sabe como que o rei chamou ele? Servo malvado, eu não te perdoei aquela dívida toda? Não deverias tu perdoar o teu irmão? Aí ele disse, agora você vai estar preso, e você só vai sair da prisão quando você pagar o último centavo. Quando que ele saiu da prisão? Nunquinha. Prisão perpétua. E aí o rei disse para ele, com a medida que você julgou o seu irmão, eu vou julgar você. Irmão, na oração do Pai Nosso, que a gente ama essa oração, está lá, não é? Mateus 6, 14, vai dizer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como é que nós temos que orar? Quem aqui já orou pedindo perdão para Deus? Aí você ora assim, Pai, me perdoa. Mas como é que o Pai vai te perdoar? Como você perdoa quem pisou na bola com você? Aí a pergunta essa cai na prova também. Como que você tem perdoado? Não, pastor, eu perdoei, mas como eu disse, a gente não se fala mais. Eu bloqueei ele em tudo quanto foi rede social, mas a gente está bem. E se Deus te bloqueasse? Perdoar como? Perdoar como? E se Deus te... não, meu filho. Pai, não sei o quê. Bloqueado.
essa mensagem não chega lá, bloqueado. Forte, né? Aí, não, a gente está bem, mas eu não quero nem falar, nem olhar para ela. E se Deus não olhasse para você? Pai, eu estou passando por essa, Deus. Perdoe os seus ofensores, não é? Assim como Deus perdoou vocês. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem me ofendeu. Muito forte. Amém? Então é essa meditação que eu quero trazer para vocês hoje. Quem que é o poder de Deus na sua vida? Qual é a chave? Obediência. Como que você está lidando com o pecado? Como que você está lidando com a autoridade delegada? E como que você está lidando com o perdão? Agora, só para terminar, eu acho muito interessante como termina a história do Sansão. Ela é traumática. Porque olha só, o Sansão está com a Dalila, no colo da Dalila. Irmãos, ela tentou de todo jeito, porque os caras ofereceram para ela, cada príncipe filisteu, que eram 5, ofereceram 1.100 moedas de prata. Só para você ter uma ideia, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Essa mulher ficou milionária. Ela estava doida, ela queria muito aquela grana, muito. Não era pouco não. E ela tentou de todo jeito, o Sansão enganando ela, até que ela começou a apelar, você não me ama, aí começou a chorar. Quando mulher chora é um problema, não é, irmão? Aí ela começou a chorar, aí o Sansão, a Bíblia diz que ela importunava ele tanto, que ele disse, para, eu vou te contar. E contou para ele, eu sou um nazireu, eu não posso comer nada da uva, eu não posso tocar em morto, eu não posso cortar o cabelo. Se acontecer uma dessas 3 coisas, eu perco o poder. Aí ela, legal, aí ela já, os caras, agora ele falou a verdade. É só cortar o cabelo do homem. Eu vou dar um vinhozinho para ele. Quando ele estiver bêbado, vocês entram com a navalha e cortam o cabelo dele. Foi assim. Quando ele estava deitado no colo da Dalila, os caras chegaram e ficou carequinha. Agora escuta. Aí a Dalila gritou, Sansão, os filisteus estão vindo te pegar. Resposta do Sansão, irmão, isso aqui é muito trágico. Eu lembro que a primeira vez que eu li a história do Sansão, eu chorei de compaixão dele. Juízes 16, 20. Disse a Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu Deus. Irmãos, o que ele pensou? Rapaz, eu sou ungido por Deus para libertar Israel. Eu não vou morrer antes que isso se cumpra. Eu estava lá com a prostituta, e aí os caras chegaram, eu carreguei o portão da cidade. Deus me ungiu, não é? Olha, rapaz, eu vou fazer como das outras vezes. Mas ele não sabia que ele não tinha mais poder. Ele foi desobedecendo até que ele perdeu todo o poder. E ele ficou um homem comum. Os caras pegaram ele, pegaram o libertador, levaram ele como escravo amarrado, furaram os olhos do Sansão, ficou cego, amarraram ele junto com um jumento. Agora o companheiro de trabalho do Sansão é um jumento igual ele. Aí ele e o jumento, seu amigo, ficam andando em círculo até que o fim da história é mais ou menos bom. O Sansão cai na real e diz, pisei na bola. Agora eu entendi, só que ele não tinha mais olho, estava cego, ele não podia mais libertar Israel. Ele falou para Deus, Deus, me dá só mais uma chance, me unge com teu poder só essa vez. Eu me arrependi. O cabelo dele cresceu de novo, ele se consagrou ali de novo. Então ele passou muito tempo rodando aquele moinho, né? E aí veio o poder de Deus, ele derrubou aquele templo, matou 3.000 pessoas ali. A Bíblia diz que ele matou mais gente na morte dele do que durante sua vida toda, mas ele poderia ter feito muito mais. Então,
irmãos, eu quero deixar só essa pergunta para vocês. Vocês estão vendo aqui duas gerações, a geração Sansão e a geração José. A geração Sansão é a geração que perdeu a visão, não tem mais visão do reino. Uma geração que está andando em círculo, não sabe para onde vai, perdeu a unção, perdeu o poder, está perdida. E tem a geração José, que não negocia os princípios da palavra de Deus, absurdiza o pecado e diz: como eu pecaria contra o meu Deus? Ainda que eu vá para a prisão, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Qual dessas gerações você tem pertencido? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual dessas gerações você quer pertencer? Amém? Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu já sei qual é a chave que abre esse poder. É a obediência. Agora eu sei por que Jesus era tão poderoso. Porque ninguém foi tão obediente quanto ele. Obediente até a morte, e morte de cruz. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vem aqui o ministério de louvor. Eu quero que você medite nessa canção. Aleluia. Medita um pouco nessa canção que fala sobre entregar para Deus tudo. Fala sobre consagração mesmo. Fala sobre obediência radical. Fala sobre agradar a Deus, fazer a vontade dEle. Fala sobre obediência. Você descobriu que a obediência é a chave que acessa o poder do Espírito Santo. Quando nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas todos aqueles discípulos já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas eles não tinham ainda experimentado esse poder integralmente. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Satanás, irmãos, tem investido tanto nessas três áreas. No pecado, seduzido você a pecar, nas áreas de fraqueza. Ele tem colocado você contra os outros, e pessoas têm magoado você, e você tem guardado ressentimento. Ele tem provocado você. Nós vivemos uma sociedade que não se respeita às autoridades constituídas. Algumas delas não têm se dado respeito. Isso tem ferido o nosso entendimento sobre a autoridade espiritual. Então são as três áreas, irmão, mais chave na nossa vida. E Satanás tem investido nisso. E aí, nós temos sido uma igreja sem poder, porque nos falta obediência. Nós temos que sair daqui com essa decisão. Nós temos que olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Cristo e não para o homem. Eu vou obedecer a despeito dos homens. Temos que tomar essa decisão. Não vou desagradar o meu Deus, ainda que isso me custe um prejuízo, uma prisão. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida.